Olá, está começando o Maravilha. O petróleo é nosso? Hoje temos a presença aqui do João Inácio Pires Lucas, professor universitário, da Tânia Menezes, presidente de bairro, e do Assis Melo, ex-deputado federal e líder sindical. Muito obrigada pela presença de vocês que aceitaram o nosso convite para discutir um tema dessa importância, a questão do petróleo no país, a questão da Petrobras no país. Professor João Inácio, gostaríamos que tu fizesse para nós um breve histórico da importância do petróleo para o país, da empresa Petrobras. Pois é. Em primeiro lugar, é importante a gente pensar que o petróleo, na verdade, é um recurso, né, assim, do povo brasileiro, né? Hoje é comum, né, nós discutirmos esses países que têm as tais commodities, né, como os recursos naturais, né, e vários deles, muitas vezes, como os latino-americanos, africanos, asiáticos, às vezes até são condenados pelas riquezas que têm, né. Penso sempre num país como Angola, né, que tem petróleo e diamante e sofre muito, né, pela exploração colonial, pela exploração internacional, né. Então o Brasil, ele lá pelas tantas se deparou com esse recurso, né. E daí foi uma discussão muito importante nos anos 40, 50, né, em como ele iria prospectar esse recurso, refinar, como ele iria distribuir. E é nesse momento que a Petrobras então surge, né, como uma demanda de uma luta, né, que esteve, digamos assim, representada na expressão assim, o petróleo é nosso, né. Só que para que o petróleo fosse realmente do povo brasileiro, né, era preciso que uma empresa, então, se constituísse e fizesse todo esse percurso da prospecção, do refino, da distribuição, e daí criamos a Petrobras, né. Tivemos uma intensa discussão, né, no segundo governo do Getúlio Vargas, e em 53, então, né, a Petrobras é criada e junto, né, também são editadas leis que garantem o monopólio, né, que vai durar até 1997, né? Daí na segunda, entre a primeira e a segunda gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, né, em meio já aquelas chamadas ondas neoliberais, né, nós vamos ter então a quebra do monopólio de prospecção, de distribuição, refino por parte da Petrobras, ainda que ela tenha ficado como na lei da concessão e ainda depois, posteriormente, na lei da partilha, já no governo Lula, né, com um privilégio, assim, né, especialmente no sentido da prospecção, né. Mas nesse período todo, né, ela foi, digamos assim, pelo setor estratégico, né, que ela tinha, né, energético, ela foi se capacitando e se transformando numa das principais empresas mundiais, né. Então ela já nos anos 70, 80 já se configurava numa das 5 maiores empresas mundiais energéticas, né, do petróleo. E a importância dela para o país é mais ou menos como, por exemplo, a Codelco para o Chile, né, que é a prospectora lá de cobre, ou seja, são países que têm muitos desses recursos, elas acabaram ao longo da sua formação, né, mais nacionalista, criando empresas, né, para a prospecção e elas, na verdade, acabaram assumindo um papel muito importante para o desenvolvimento, porque a Petrobras, ao longo desse período todo, além de fazer esse importante trabalho, também investiu bastante em pesquisa e desenvolvimento, ao ponto que ela se transformou na principal empresa de prospecção de plataformas assim, marítimas muito profundas, né, que lhe permitiu até a descoberta do pré-sal, né. Assis, nessa linha da a perspectiva da importância da Petrobras, inclusive para os trabalhadores brasileiros, da questão do petróleo, o que tu tens para colocar para a gente? Acho que essa é uma questão importante. Primeiro porque agradecer aqui, o espectador, o João, a Tânia, vocês, né? Eu acho que é um tema realmente que precisa ser constituído na base do que é realmente a importância da gente dominar hoje esse, como o João disse, esse commodities, né, a energia hoje da questão do petróleo, porque se trata especialmente de um país se desenvolver com autonomia, com soberania. Como que um país se desenvolve se ele não tem questões que são importantes do ponto de vista energético, né? E aí quando vai se discutir a questão do petróleo, ele é realmente uma commodity importante hoje no mundo, né?
E nós, a Petrobras, ela é importante para os trabalhadores exatamente não só pela questão do combustível, mas por toda a geração de emprego, e aí nós precisamos, assim, levar em conta o que foi exatamente o setor portuário, né? O que era o setor portuário na década de Fernando Henrique, o que foi o setor portuário com o governo Lula e Dilma, e aí nós não precisamos ir longe, nós vamos aqui mesmo no estado, vamos a Rio Grande, né, região sul do nosso estado, e vamos ver a importância que era nós ter ali quase 30 mil trabalhadores, né, a universidade preparando mão de obra qualificada, outros setores se desenvolvendo, que era o setor de hotelaria, do comércio. Bom, a região sul se renovou em pouco tempo, né? E hoje praticamente voltou a zero de novo. Exatamente por quê? Porque a Petrobras deixou de fazer as plataformas no Brasil para fazer fora. Em vez de nós gerar emprego no Brasil, estamos gerando em Singapura. Para vocês terem uma ideia, o absurdo que é isso, se uma plataforma semi-construída, pois eles simplesmente com o governo e com a política do Pedro Parente, eles simplesmente passaram o maçarico, como a gente diz, que é metalúrgico, que entende um pouco esse linguajar aqui, mas sucatearam e venderam para Gerdau para incinerar o aço daquilo ali, e os trabalhadores foram demitidos. Como é também o setor portuário no Rio de Janeiro. Houve foi dizimado, né? Nós perdemos aí talvez em torno de mais de 120 mil empregos só nesta área. É importante também dizer, nesta reflexão, que o setor, por exemplo, assim, quando tu vai discutir a questão do conteúdo local, e aí o pessoal da ABIMAQ, que é o setor de máquinas, do setor empresarial, e que as pessoas têm aqui, para não dizer que, assim, que é só sindicalista que fala, o ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, é assessor da ABIMAQ, e tem trabalhado muito essa questão, por exemplo, da questão do conteúdo local, que exatamente, por exemplo, as empresas que vão usar, né, e produzir, por exemplo, extrair o petróleo hoje do pré-sal, possam usar equipamentos e máquinas de quando ir fazer aqui, usar as máquinas brasileiras, ou peças do Brasil. Isso tudo está sendo dizimado. O próprio setor também, aí não é só o setor do petróleo, é o próprio setor, né, da indústria brasileira. Então, a Petrobras, como empresa nacional, ela e aí o João pode nos ajudar aqui, se eu não estou enganado, em torno de 5% ou 7% do PIB era oriundo exclusivamente da Petrobras por tudo que ela representa na cadeia produtiva. Então, gera milhões e milhões de emprego, de recursos para o Brasil, essa coisa toda. Então, nós estamos falando aqui exatamente assim, do que eu quero para o país, de uma energia que é importante para o povo, não só, como é que se diz? Assim, não só pela gasolina, pelo óleo diesel, pelo gás de cozinha, por essas questões todas, mas por toda esta cadeia produtiva que envolve exatamente a questão da Petrobras. Então, nós estamos tratando aqui exatamente assim do que é um setor importante para o desenvolvimento, e o conhecimento nosso, ele é da engenharia nacional, é conhecimento próprio. Quem desenvolveu, quem descobriu o pré-sal, quem foi buscar condições da extração do petróleo, né, do pré-sal, também foi a engenharia nacional. Então, estas questões todas hoje que nós estamos assistindo aí com preço, com a diminuição do refino do petróleo no Brasil, para tu poder importar o combustível já refinado, isso, na verdade, é um grande crime, né? Só um governo impopular, ilegítimo, traidor da nação, como é o governo golpista do Temer, que pode construir uma política de terra arrasada, né, de entrega concretamente do nosso país, né, das riquezas do Brasil, e nós temos que resistir a tudo isso, né? Então, e aí nós estamos falando aqui da Petrobras, mas na sala ao lado está indo a Eletrobras, né, que é a questão da geração de energia elétrica. Então, são questões assim que a gente precisa aqui, o nosso povo, a sociedade como um todo, é preciso discutir que tipo de nação nós queremos. E se nós queremos uma nação soberana, uma nação que gere emprego, que dê qualidade de vida ao nosso povo, nós precisamos discutir, sim, o conteúdo e como defender as nossas riquezas a serviço do nosso povo. Tânia, como fica lá na ponta
as pessoas... Na verdade, eu acho que todas essas questões elas estão interligadas. Agora, que nós que moramos em bairro, as donas de casa, as pessoas em geral. No Brasil, o transporte, principalmente a estrada de rodagem, é através de caminhões e, enfim, todos eles usam combustível. Tudo isso tem impacto no preço dos alimentos, no preço dos insumos, no preço da roupa. Quer dizer, as pessoas estão voltando a usar fogão a lenha em vários lugares, porque o gás de cozinha está proibitivo. Então, na verdade, o descontrole deste governo, né, essa política de entrega, não é nem venda, é de entrega da Petrobras, tem causado danos inúmeros à nossa comunidade em geral e de todos os segmentos, não é só a pessoa pobre, é a classe média, o pessoal que precisa do carro para se deslocar, e aí o pessoal fica muito sem ter para onde correr. O preço da passagem de ônibus subiu bastante, as pessoas na época do Lula e Dilma compraram um carrinho popular, muitas famílias iam em 4, 5 pessoas no carro e acabavam economizando no transporte. Agora, com o preço da gasolina, muitas famílias estão de novo voltando a fazer o que faziam anteriormente. Quando tem que pegar 2 ônibus, um trajeto eles fazem a pé e o outro trajeto eles pagam. Então, na verdade, é uma questão seríssima essa da Petrobras, por todos os aspectos que já foram levantados pelo João e pelo Assis, mas no dia a dia da vida das pessoas. As pessoas têm que se dar conta de que não é uma questão menor, porque o petróleo e todos os seus derivados, eles incidem na questão dos cosméticos, na questão do material de produto, nos plásticos, enfim, está ligado a todo um conjunto de objetos e de coisas que as pessoas consomem diariamente. O que nós estamos discutindo com essas pessoas, o que as pessoas estão dizendo, é exatamente isso. Quer dizer, não podemos entregar a Petrobras, não podemos permitir que este governo ilegítimo e imoral, porque é imoral tu entregar uma coisa que é nossa, um bem que é nosso, entregar para os americanos, é nós não ter vergonha na cara, esse governo não tem vergonha, não honra a nação brasileira, não tem amor pela pátria, não tem, porque está entregando tudo isso de mão beijada para os americanos e outros segmentos. E eu só queria ressaltar essa questão que o Assis e que o João falaram, tá? Da importância disto tudo para nós nos desenvolvermos não só nessas questões básicas, mas também na questão da educação. No projeto do governo Dilma e Lula, 40% nós iríamos aplicar na educação e outro tanto na saúde. O que a gente tem visto do MDB, porque tiraram o P, mas a meleca é a mesma, né? Continua o M. Então nós estamos perdendo dinheiro na educação, estamos perdendo dinheiro na saúde, e aqui em Caxias não é diferente. É só nós irmos nas UBSs e ver a situação que se encontra, é nós irmos no postão e ver o que se encontra, e agora ainda por cima, né, nosso governo local bota um administrador de hospital para ser secretário de saúde. Então, realmente, é um descompromisso geral com a população. Como eu estava ouvindo vocês falarem, fiquei lembrando, né, lá na literatura, o Monteiro Lobato, em 1931, lançou um livro, Denúncia, que era o escândalo do petróleo, já dizendo, né, que na época parecia que os governantes tinham os olhos tapados, porque não viam a necessidade da extração do petróleo. Hoje, poderíamos dizer que nós estamos com uma nação de olhos tapados, que não se dá conta da riqueza, da importância que o petróleo tem como riqueza dos brasileiros e como possibilidade de desenvolvimento econômico? Eu acho que existe um problema sério, né, do ponto de vista ideológico, que é bem isso que tem sido apontado, que é a pressão, né, dos países colonizadores, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, e outros também, né, porque isso interessa até mesmo a China, interessa assim, aos grandes players do cenário internacional, que ainda pela base da economia mundial ser muito fundada, né, nesse tipo de recurso, é preciso então que eles façam uso, né, e obviamente que já essa antiga articulação, né, dos países produtores do petróleo, especialmente lá do Oriente Médio, né,
e outros como, digamos assim, a Venezuela, né? Eu acho que o Brasil e a Venezuela eles têm sentido muito na pele, né, a posição estratégica que eles têm, até porque são, de certa maneira, ainda muitas vezes um quintal dos Estados Unidos. Então nós temos uma pressão muito importante assim, né, que vem pelos grandes meios de comunicação, pelo cinema, por toda a indústria cultural, né? Ou seja, o petróleo, na verdade, é um recurso que está lá, né? Agora, a grande discussão é como ele é assim, ó, prospectado, extraído, né? E também depois o refino, a distribuição, né? E nós sabemos muito bem que os Estados Unidos, né, ele tem um interesse estratégico, né? Aliás, ele, quando ele pode, ele joga bomba, ele invade, né, e muitas vezes até com apoio de parcelas da população local, né, que sofre com isso. Então vem um peso assim da questão ideológica. Agora, é importante a gente destacar, né, como estava sendo dito aqui, que o petróleo, além dele ser um importante recurso, ele é esgotável, e eu acho que é um grande desafio, e a própria Petrobras participava disso, de encontrar alternativas, né, energéticas e até para que a matriz econômica, né, possa mudar no futuro, mas até então é estratégico que, se nós formos ver, né, hoje em dia o petróleo ele também estava ajudando, né, com os royalties no investimento da saúde e da educação também, que ficou comprometido agora com essas atuais alterações do desgoverno Temer, né? Então nós estamos comprometendo em muito o nosso futuro e isso está a um palmo do nariz das pessoas e as pessoas têm dificuldade de perceber pelo bombardeio midiático que elas recebem com essas informações, né? Acho que é importante assim que o governo não está com os olhos vendados, né? Esse governo, na verdade, ele não tem compromisso com a nação e está com os olhos abertos para fora do país, né? Então, o que a gente precisa compreender, e quando a gente diz assim, o petróleo é nosso, o petróleo não é meu, o petróleo é da nação brasileira, é do povo brasileiro. Eu acho que essas questões são questões hoje que nós precisamos assim ir discutindo, porque, na verdade, na fumaça da corrupção, que tinham roubado a Petrobras, que tinham saqueado, na verdade, o grande saque e a grande entrega e o grande roubo está sendo feito agora e, infelizmente, a gente não vê, né, aquelas grandes mobilizações exatamente porque aquilo ali tinha um conteúdo político, exatamente, a gente precisa saber. Na verdade, esse governo não tem compromisso com o povo e faz uma política antinação. E isso que a gente precisa compreender, porque senão a gente vai ver, não, então tira a venda dos olhos do governo, faz esse governo enxergar, não, isso aí ele não é, né, não é cego, conhece e está fazendo uma política antinação, exatamente por achar que nós somos uma nação subdesenvolvida, que não temos capacidade, então tem que entregar tudo o que é bom, o que vem de fora, né? Nós estamos vendo aí agora que nós somos o país aqui do futebol, estamos vendo a Copa. A Copa é melhor na Rússia do que no Brasil, porque não sei o quê. Então, assim, é tudo um conteúdo trazido pela grande mídia também para tentar deixar o povo à mercê, né, da sua própria miséria. Nós seremos, sim, se continuar essa política aí, um país de miseráveis. Nós vamos ver, porque todo o processo das reformas, tanto trabalhista e de uma possível reforma da Previdência, é para deixar o povo cada vez mais miserável, né? E os ricos cada vez mais ricos e não ter compromisso com a nação. Então nós precisamos exatamente compreender o seguinte, dá de fazer diferente. Agora, para fazer diferente, tem que ter político comprometido com o desenvolvimento do país. Já foi outrora que nós estamos discutindo aqui a questão da Petrobras, tu mesmo colocou aqui dessa questão dos olhos vendados, porque nós, o Brasil, por ser uma colônia, né, nós vamos ser subcolônia, se continuar assim do nosso tempo, exatamente por isso, porque nós vamos ser expropriado das riquezas que o fundo social do pré-sal foi dizimado por esse governo, né? Então nós estamos vivendo realmente um crime, né? Como dizia aqui, né, o ex-governador Leonel Brizola, crime de lesa pátria. E isso que eu acho que as pessoas, a juventude hoje que não passou pelo processo de luta em defesa de uma nação, e eu acho que o nosso povo como um todo não sabe muito bem o que quer definir uma soberania, uma nação soberana, o que quer ser nacionalista mesmo, defender a sua pátria como defende a sua casa. Eu acho que isso é o que falta para nós ainda, este sentimento de nação, que infelizmente com o golpe que foi gestado, né, aqui, e isso veio, é uma política intervencionista de fora, não precisou intervir como
com bombas, né, mas que em outros países, os Estados Unidos sempre fez isso, né, e a disputa sempre foi o petróleo. Então nós precisamos compreender essas coisas, que isso está do ponto de vista da política, na geopolítica internacional, e nós precisamos compreender o seguinte: para onde vai a riqueza? A riqueza do pré-sal. Porque, como é que se diz assim, a pedra continua sendo pedra, mas ela hoje ela tem todo. Então o petróleo também, daqui a um tempo, ele pode ficar lá, mas não tem mais uso. Então, nós precisamos usar ele enquanto ele tem condições de ser usado e ser em benefício do nosso povo. Porque novos pesquisas estão sendo feitas, o professor mesmo aqui colocou, dessa questão assim, de novos potencial energético, que, de repente, o petróleo pode não ter essa importância que tem hoje. Então, essas são questões que a gente precisa, sim, compreender e entender de que a política brasileira hoje é uma política contra o povo. Essa é que precisa ficar claro, porque senão nós vamos achar que é coisa de Deus, e não é coisa de Deus, é coisa do Temer, e se fosse por aí, então é coisa do demo e não de Deus, porque infelizmente está massacrando seu povo, e como todos dizem que Deus quer o bem de todos os seus filhos, certamente essas questões que o Temer está falando não são coisas que vêm do além, ou que não tem solução. Não, solução tem, e nós demonstramos aqui, o Brasil tem mais de 500 anos, nós ficamos, as forças populares, governando por 12 anos, e demonstramos que é possível e necessário e tem condições de fazer uma nova política de desenvolvimento para o país, de gerar emprego, com saúde, com qualidade para o nosso povo, e uma aposentadoria digna para os mais velhos. Então, essa política que está aí não tem compromisso com a nação. Talvez, Assis, eu te ouvia falar e lembrava, talvez, a favor do Deus mercado, né? Porque se a gente pensar um pouquinho, o que está acontecendo aí é sistema financeiro internacional tomando conta, as leis de mercado é que estão se apropriando. Eu, às vezes, fico me questionando muito, né? Porque como é que as pessoas não conseguem se dar conta de algo simples? A mídia o tempo inteiro propaga a privatização como o melhor negócio. Mas é engraçado, porque daí quando se fazem os leilões de privatização, todo o mercado internacional, as grandes empresas estão aí, né? Para levar e para levar barato. E aí as pessoas não se dão conta. Por que tem que privatizar para nós? E os grandes do mercado estão aí para levar as nossas riquezas por um custo muito baixo. Quem compra são as empresas estatais de fora, não são empresas de privação. Na verdade, grandes empresas nacionais de outros países que vêm para cá interferem. É a chinesa, é a norueguesa, entendeu? Então, essas questões que às vezes chega aqui, vende uma coisa para nós e entrega outra. Essa propaganda de que o privado é o que resolve, não. O privado tem interesse, aqui só para a gente mitificar um pouquinho, que o Estado ele tem compromisso com o social e a empresa é compromisso com o lucro. E o lucro mais fácil e mais explorador possível. Eu sempre faço assim, uma opinião que na discussão que a gente fez sobre a questão da Eletrobras, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: como seria a Luz para Todos se não fosse um programa de governo? Jamais uma empresa, eu digo sempre, né, como que uma empresa tipo a EGEC ia levar a Luz para Todos, por exemplo, lá para o interior de Bom Jesus, né, lá no segundo distrito de Bom Jesus, para uma família ou duas famílias lá, que tem em torno de 50 quilômetros longe do município. Como que uma empresa vai levar? Só para que as pessoas consigam raciocinar, uma empresa vai fazer um investimento. Se ela vai fazer um investimento, ela quer ter retorno. Que retorno ela vai ter se só tem um consumidor lá? Ela não vai ter retorno nenhum, então ela não vai fazer esse investimento. Então o governo faz. Então essa é a diferença de tu ter um Estado que invista no desenvolvimento, que gera emprego exatamente por isso, porque o Estado, o governo no caso, está preocupado com o social, com o desenvolvimento, e a empresa exclusivamente com o lucro. Por isso que privatizar é ruim, porque aí nós vamos ter o serviço precário e mais caro. Então essas são as questões, porque daí aquelas população mais pobre não vão ter acesso ao serviço. Então essas são as questões, por exemplo, de a gente discutir também aqui qual o conteúdo político de um Estado que queira o desenvolvimento, que queira o social, e de um Estado simplesmente para tentar, dizem eles, regular o mercado que não regula coisa nenhuma. Então são questões assim, bastante complexas, mas que a gente aqui, no tempo, aqui, procura abordar também para poder que as pessoas possam compreender um pouco mais assim, do que é defender um Estado, com o papel do Estado no serviço de desenvolvimento, para gerar emprego, para dar condições de vida para as pessoas, e eu acho que essas são questões importantes. Quando
o Estado tem mais poder econômico, mais condições vai ter. Quanto menos poder econômico, aí precisa dominar, ter empresas fortes na área da energia, da produção e tal. Então, são questões muito importantes que aqui nós estamos discutindo a Petrobras, mas nós estamos discutindo mesmo aqui é um conteúdo de nação. Que tipo de nação nós queremos? Tânia, como é que a gente consegue que o cidadão lá na ponta, que precisa de mais saúde, que precisa de mais educação, saiba que um recurso como esse deveria ser o financiador da saúde, da própria educação? Como é que tu percebe isso nessa tua convivência mais próxima? As pessoas, elas estão muito anestesiadas nesse aspecto, né? Eu acho que são anos e anos de uma mídia dominadora, de judiciário dominador, apostando na individualidade, apostando na individualização das pessoas. Eu acho que todo o modo de vida que foi sendo gerado e gestado para as novas gerações, que as pessoas acabam se recolhendo e não se dando conta dessas coisas. Desde que ela tenha aquele bem para consumir, tá bem. Tanto é assim, a gasolina estava 2,600, 2,60, as pessoas estavam fazendo estardalhaço, agora elas estão pagando quase R$5 o litro da gasolina. Olha o significado disso na vida, no dia a dia das pessoas. Vamos ver o que vai acontecer quando a próxima discussão do preço da passagem do transporte coletivo. Tá? Então, a gente também está apostando que, apesar de toda esta crise, de todas as coisas difíceis que estão acontecendo, a própria volta do Brasil ao mapa da fome, a população começou a enxergar algumas coisas. E a partir dessas discussões que a gente tem feito através das associações de moradores, a própria questão do Congresso do Povo, a nossa tentativa e a nossa obrigação é conversar com as pessoas, alertar e explicar as coisas que estão acontecendo. Porque este é um outro papel importante, inclusive de programas como este. Né? Programas como este, com este conteúdo, que não passam nas redes, nas mídias convencionais, que têm um alcance de massa e que fazem a lavagem cerebral nas pessoas. Por isso que a organização popular, o movimento comunitário tem essa importância, porque a gente convive com a realidade do dia a dia, a gente entra na casa do morador e nós aqui em Caxias somos uma cidade imensa, que não para de crescer, e com vários bairros e com várias realidades diferentes. Mas os problemas são os mesmos, efetivamente, porque o preço das coisas aumenta para todo mundo. E aí as pessoas ficam realmente muito entristecidas. O que a gente tem percebido também, muitas pessoas desanimadas, não adianta, não vai dar nada. Então, acho que a gente também tem esse papel. Né? E as pessoas começam a enxergar. Bom, se os caminhoneiros pararam o país em uma semana, será que as donas de casa não podem fazer um movimento como nós fizemos na década de 80 contra a carestia? Muitas coisas estão nas nossas mãos. Aí nós vamos ter que trabalhar essas coisas e fazer com que o governo enxergue, porque o governo, como eu disse, ele não está de olhos vendados. Ele está com os olhos bem abertos, só que para vender o nosso país. Não está aí com os olhos abertos para atender as necessidades do povo. Nós achamos e temos a certeza que a Petrobras pode fornecer o combustível, não só o diesel, mas a gasolina e o gás de cozinha com um preço justo para cada brasileira e brasileiro desse país. Então, defender a Petrobras é defender o Brasil. As refinarias estão trabalhando com a carga abaixo do possível, bem abaixo do possível. Estamos dando espaço para as multinacionais importarem derivados e ocuparem o mercado interno. Esse preço que nós estamos pagando já é um preço privatizado, já é um preço do mercado internacional. E que a Petrobras não precisaria estar cobrando esse preço. Que ela é uma empresa pública, que nós temos, somos autossuficientes em petróleo e temos um parque de refino que atende 95% das nossas necessidades. Então o preço em real, ele poderia ser muito mais barato. Poderia estar cobrando R$ 2,70, R$ 3 no posto, a gasolina, por exemplo, e a Petrobras estaria recebendo, tendo lucro, sendo bem remunerada. O problema é que o governo Temer botou uma direção entreguista
e que alinhou nós com o preço internacional. Isso é uma crueldade com o nosso povo pobre que tem que trocar o gás pela lenha ou pelo álcool. Isso é uma crueldade. Gente, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Acho que vocês trouxeram uma contribuição importantíssima, no sentido de que as pessoas entendam as relações que são colocadas quando a gente discute recursos que são estratégicos para o país, a importância de empresas que são empresas nacionais e a defesa, né, daquilo que é fundamental para as pessoas, que é a saúde e a educação, que só poderá vir de recursos e desenvolvimento econômico, como o professor João Inácio também falava, porque a gente muitas vezes não lembra que a Petrobras é uma empresa que fomentou, né, e que patrocinou e que permitiu que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento cultural, que uma série de coisas acontecessem. Obrigada pela presença de vocês, João Inácio, Assis, Tânia. Maravilha, agradece muito a participação. Assista aos nossos programas nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube.